Saudações! A visão de vida não é um quadro que se pendura na sala. A visão de vida é como um mapa que traça o nosso destino. Por isso, a visão é algo que se vive. Por que será importante a visão do espiritual nesta época em que há um esforço pela sobrevivência, dadas as condições de vida ocasionadas pela luta de prevenção contra o Covid-19? Se no momento em que, com lógica e ouvidos atentos à voz da ciência, procura-se tomar as melhores decisões a favor da humanidade, por que será a visão espiritual relevante? Será que não podemos deixar, por enquanto, o espiritual para segundo plano? Estas perguntas são importantes porque revelam a necessidade que o ser humano tem de compreender o seu ambiente para melhor se relacionar com o mesmo. A questão do aspecto espiritual é importante porque o ser humano tem um espírito dado por Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, como nos diz Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E nesta criação Deus fez o ser humano composto por corpo, alma e espírito. E como nos diz a Bíblia, Deus formou e deu ao ser humano o seu respectivo espírito, como já tivemos a ocasião noutros vídeos de fazer referência a Zacarias 12:1, Isaías 42:5, Eclesiastes 12:7. Nos vídeos 1 e 2, e em especial nos vídeos 5 e 6 desta série, A Visão do Espiritual, eu comentei sobre a importante relevância do espírito humano e a necessidade de ser mantida a comunhão com o Espírito Santo. Nesta comunhão, a reflexão a partir das Escrituras também é vital, porque pelas suas palavras nós somos alimentados a nível do espírito e da alma. Alguém poderá perguntar, o que fazer para ter uma visão espiritual? A pessoa que tem o desejo genuíno de ter uma visão na qual o Espírito de Deus participa, essa pessoa reconhece que o seu espírito está sedento de uma revelação que transcenda o que a sua mente possa alcançar. Conforme a pessoa que tem sede bebe água, assim também a pessoa que tem sede de Deus e de ter uma visão espiritual em sintonia com Deus, essa pessoa bebe da fonte providenciada por Jesus. Em João capítulo 4, versículo 14, nós lemos que Jesus disse: "Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." Este versículo, pelo seu contexto, mostra-nos que o caminho de Jesus é receber o que ele dá e por ele a pessoa tem em si uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Vendo pelo prisma da visão espiritual, vimos que então que para sustentar a visão espiritual, a pessoa necessita de beber de Jesus. O princípio de ter e sustentar a visão espiritual é o da fé pessoal sustentada pelas escrituras bíblicas e pela comunhão pessoal e qualitativa com Deus. O objetivo deste princípio é estreitar a comunhão com o Espírito de Deus, como Jesus mostrou mais adiante no mesmo capítulo 4 de João. Lemos em João 4, 24, o que Jesus disse: "Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade." Há uma certa qualidade de comunhão que Deus quer ter com o ser humano que Ele criou. Esta comunhão é pelo Espírito Santo por quem a pessoa se aproxima de Deus, como nos ensina também o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 18, que diz: "Porque por ele," isto é, Jesus, "ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito." De forma sucinta, vimos por este versículo bíblico que a comunhão com Deus é na base de que por Jesus chegamos a Deus Pai, tendo o auxílio do Espírito Santo. Como então passar do que está nas Escrituras à visão de vida e de alvos premiados
com a sabedoria espiritual. O princípio bíblico neste ponto é o processo referido nas instruções que Jesus deu aos seus discípulos e parte do qual nós lemos em Mateus 28, o versículo 20, que diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. O processo é aprender e guardar o que Jesus ensinou. Quem aprende de Jesus cresce em conhecimento e em sabedoria. O sentido de aprender no contexto deste versículo e segundo o texto original é aprender de modo a ser discípulo de Jesus. Em termos bíblicos, ser discípulo de Jesus é ser pessoa que vive segundo os ensinos de Jesus, enquanto pela vivência e testemunho pessoal a pessoa vai modelando a qualidade de vida que reflete Jesus. Esta prática de vida é esclarecida em 2 Coríntios 3, 18, que nos diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Como vimos neste texto, a pessoa de fé vai sendo transformada pelo Espírito do Senhor e vive refletindo abertamente quem Jesus é. A transformação, conforme o texto mostra, é pelo ou de acordo com o Espírito do Senhor. A comparação que o apóstolo Paulo faz é com Moisés, que por ter estado na presença de Deus, o seu rosto brilhou bastante. Assim também, quem está com o Senhor tem em si o efeito do ministério do Espírito Santo. Logo que tenha ocasião, leia 2 Coríntios capítulo 3 para ver mais da riqueza que é a vida da pessoa que tem em si o Espírito do Deus vivo. Vimos então que neste processo de entrar nesta visão espiritual e sustentar a visão espiritual, a pessoa não está sozinha, mas tem sobre si a presença do Deus Trino. O próprio Senhor Jesus disse que Ele e o Pai viriam e fariam morada nos que o amassem. Lemos isto em João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus foi claro. A pessoa ama a Jesus e guarda a sua palavra. Fazendo assim, a pessoa está a demonstrar o seu cuidado em seguir Jesus como seu discípulo e que aprende das palavras do Senhor. Vimos então que o nosso amor para com Deus e o nosso cuidado em guardar as palavras de Jesus faz com que sejamos casa pronta para Deus morar. Este aspecto de morar fala-nos de convivência entre nós e Deus Pai, e Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Portanto, a resposta à pergunta sobre como passar do que está escrito à visão de vida e de alvos premiados com a sabedoria espiritual é pelo apropriar o que nos é dado por Deus através de Jesus, a quem Ele enviou para ser o nosso Salvador. Passo a seguir ao aspecto prático de entrar e viver a visão espiritual. No cuidar da visão de vida e trabalhando os nossos alvos, há um processo que devemos ter em mente. Este processo integra dois níveis que são o abraçar inicial e o seguir. O abraçar inicial é a resposta da pessoa à mensagem do Evangelho que ouviu. Seguir é dar cumprimento à decisão de seguir Jesus e ser seu discípulo. O nível de abraçar é quando a pessoa ouve e abraça o Evangelho. Nós ouvimos o Evangelho e aceitamos a sua mensagem. Neste ponto, motivados pela fé, recebemos a oferta da salvação, que inclui o perdão dos nossos pecados e a nossa justificação. Veja o vídeo A Visão Espiritual, número 10, onde comentei sobre a justificação. Abraçar o Evangelho é o ponto de passar pela porta que é Jesus. Em João 10, 9, lemos as seguintes palavras de Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará
e sairá e achará pastagens. Este é o ponto inicial da caminhada da vida de fé em Jesus. A partir deste ponto, por estarmos perdoados e justificados, o nosso espírito passa a ter a liberdade de viver a evidência do testemunho do Espírito de Deus. Como diz Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O nível depois de abraçar é o nível de seguir, e é quando passamos a aprender de Jesus como seus discípulos. Voltando a João capítulo 10, lemos o seguinte em João 10, 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Conforme as ovelhas seguem ao seu pastor por conhecerem a sua voz, assim também neste nível de seguir ao Senhor Jesus, vamos conhecendo a sua voz, por meditarmos nas Escrituras e por termos comunhão com Ele. É neste nível de seguir Jesus e aos seus ensinos que se dá o crescimento no Evangelho. Crescer no Evangelho é receber a formação pela Palavra de Deus e crescendo na mesma. Neste nível é quando a pessoa de fé passa a crescer no seu entendimento da graça de Deus. Para entendermos melhor, notemos os seguintes versículos na Bíblia, na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento e da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O apóstolo disse que orava a Deus para que os cristãos fossem cheios de conhecimento da vontade de Deus e de toda a sabedoria e a inteligência espiritual. Notemos que estas características são a vontade de Deus para o espiritual que procura desenvolver a sua visão e dar qualidade ao trabalho que faz. O apóstolo Paulo pedia a Deus que estas realidades fossem reais nas vidas destes cristãos. Tendo estas qualidades, o conhecimento da vontade de Deus, a sabedoria e a inteligência espiritual, possibilita o que segue no versículo 10. Notemos como começa o versículo 10. Diz lá, para que possais. Para que possamos fazer o que nos diz o versículo 10, necessitamos das qualidades referidas no versículo 9. A nossa conduta é explicada em forma da sequência dos verbos que nós podemos identificar no versículo 10. Por exemplo, andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O verbo implica ação. Portanto, Paulo orava pelos cristãos para que houvesse esta qualidade de ação neles. Seguir Jesus implica estes mesmos atos de andar, de lhe agradar e de frutificar e crescer no conhecimento de Deus. Notemos que estas frases refletem a visão de vida em ação na realização das nossas obras no reino de Deus. Como podemos ter esta conduta? É por termos em nós o conhecimento da vontade de Deus, a sabedoria e a inteligência espiritual. Estar na provisão de Deus não é um acontecimento ou ocasião, mas é a continuidade em Deus que, como nosso Pai, é também nosso provedor. Estamos nesta provisão ao abraçarmos Jesus e seguimos Jesus aprendendo dele como seus discípulos. Como vimos nesta reflexão, Deus vem a nós também, porque declaramos o nosso amor para com Jesus e ouvimos a sua palavra. Assim o Deus Trino vem e faz a sua morada em nós. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito dizendo quem somos.
somos filhos de Deus. Se ainda não declarou a Deus que abraça a Jesus como seu Salvador e que o deseja seguir, este é o seu momento de o fazer. Se assim o desejar, faça destas seguintes palavras as suas palavras. Acreditando em Jesus, diga comigo: Senhor Jesus, Tu és o Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados na cruz. Eu te recebo como meu Salvador. Obrigado, Deus Pai, por me receberes. Se disse estas palavras crendo em Jesus, creia que Deus ouviu e já respondeu. Leia um pouco da Bíblia todos os dias e tenha um tempo para estar com Deus e falar com Ele. Fale sempre com Deus no nome de Jesus, porque Jesus é o nosso mediador. Se desejar mais informação, entre em contato comigo pelo meu e-mail que segue. Se estes vídeos lhe têm edificado, partilhe com outras pessoas. Talvez queira pensar em clicar nas letras em vermelho abaixo deste vídeo e que diz subscribe, para receber notificação logo que eu coloco mais vídeos no YouTube. Esteja atento aos próximos vídeos onde continuo a compartilhar verdades bíblicas que sustentam aos filhos de Deus de modo a viverem uma visão espiritual, de modo a viverem a sua chamada em Deus. Ore que a bênção de Deus continue ampla em sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.